Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Amém. Bom dia. Senta um cadinho, você já ficou bem em pé. Senta um cadinho, deixa eu me ajeitar aqui. Obrigado, pastor Cleiton, Natane, Bernardo. Bernardo está mandando ver, né? Estou muito feliz, muito honrado de estar aqui e, de uma forma especial, conversar com vocês sobre família. Eu preciso ouvir, preciso dessa palavra também. E minha esposa está aqui comigo, Elisângela Zanza, e nós somos casados 29 anos, não é? De sucesso que a Zanza tem na vida, sucesso, mulher de sorte, né? Eu sou o maior sortudo, sou eu. Não, na verdade é essa, 29 anos, temos 2 filhos, o Leonardo e o Daniel. Leonardo já está com 23 anos. Ó. Leonardo está com 26 anos. Isso, aí, tá vendo? Olha o sucesso. 26 anos, Leonardo, bondade de Deus, está formando em medicina e daqui 6 dias ele está casando, Leonardo. Se fosse domingo que vem, dava para eu vir também. O casamento dele é no sábado, dava para eu vir também. Então, nós estamos muito felizes, né? O Daniel, agora sim, nosso segundo filho, tem 23 anos, é cadete da Academia Militar das Agulhas Negras, né? O Léo, noivo, por enquanto, da Alessandra. O Daniel está namorando a Valentina. Deus é bom. Fico feliz, fico muito emocionado, porque nós pais, nós nos realizamos muito mais na vida dos nossos filhos do que com a nossa própria vida. É muito mais valioso para mim ver o sucesso, o êxito, a felicidade dos meus filhos do que o meu próprio êxito, paz ou felicidade, não é? E nós estamos tentando construir uma plataforma para eles, para que eles não precisem começar de onde nós começamos, não é? E essa palavra, eu estou tão feliz e tão honrado com o momento que nós estamos vivendo, até porque nós passamos dificuldades muito grandes, não é? E superamos juntos. Família, papai, mamãe, filhos, vocês estão aqui. Ninguém quer passar por dificuldades, mas as dificuldades também têm um valor, porque elas nos ajudam, nos ajuntam. A gente passa um perrengue, mas passamos juntos. Quando a gente consegue celebrar e comer uma pizza, é muito bom. É muito bom quando a gente consegue desfrutar do favor de Deus, da bênção de Deus. Então, tomara que você esteja muito bem, tomara que você esteja sendo feliz vivendo em família. Mas se você está num tempo de perrengue, pode acreditar, vocês vão se juntar ainda mais. Posso profetizar aos pais? Quero profetizar aos pais, todos os pais que estão aqui, coloca a mãozinha assim como quem recebe. Teu maior sonho é ver seus filhos bem. E a palavra para os seus filhos, para os nossos filhos, Anza, é que eles não vão se perder. Nossos filhos não vão se perder. Serão educados pelos princípios do Senhor. Serão felizes, serão prósperos, serão filhos e filhas do Senhor. Vão herdar a primeira promessa que vem de um mandamento, que é: honrem aos seus pais, e sobre eles terão vida prolongada, vida longa, porque eles vão descobrir a bênção que é honrar aos seus pais. Todos aqueles que têm sonhos de ser papai e mamãe, se tem um povo que tem que ter filho, somos nós. Não fica com medo, a sociedade tem isso. Se tem um povo que tem que ter filho, somos nós. E nós vamos educar nossos filhos no Senhor. Eles terão prazer na lei do Senhor. Seus filhos, meus filhos, nossos filhos serão vozes proféticas em suas gerações. E nossas famílias, como foi cantado, como foi orado, como foi ministrado, vai ser esse lugar de bênção, esse lugar de harmonia, de provisão, lugar de verdade, fidelidade,
lugar para recomeçar, para começar, lugar para ser feliz. Recebe essa palavra, povo de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar a melhor salva de palmas pela vitória da sua família. Pela vitória da sua família. Vai dar certo. Vai dar certo. Se tem um lugar que nós precisamos cuidar, é da nossa casa. Se tem um grupo de pessoas que nós temos que estar unidos, é a nossa família. Se você está junto com a tua família aí, dá um tapa no ombro de alguém e fala assim, ó, vai ter que me aturar para sempre. Isso, Isso aí, ó. Obrigado, povo de Deus. Vai ter que me aturar para sempre. Imagina. É uma bênção. Não sei como é que vai ser no céu, não, mas eu vou estar com a Zanza lá. Não sei como é que... Eu vou achar ela lá. Olha para alguém aí, não é a sua família, não. Fala assim, ó, lá no céu eu vou morar do teu lado. Isso. O cara tá pensando que vai se livrar, já pensou lá no céu. Opa! Aí a pessoa vai falar assim, até aqui. Será que nós vamos falar misericórdia no céu? Até aqui, misericórdia. Aí a pessoa já vem com um negocinho, tem açúcar aí? Ah, papai. Ai, Jesus amado. Abra sua Bíblia. Vou deixar 3 conselhos. 3 conselhos. Repita após mim, diga assim, 3 conselhos. Eu preciso deles, eu creio que você também. Quer repetir, né, pastor? Entendi, fala assim. Fala assim, ó, 3 conselhos. Eu preciso deles. Olha para alguém e fala assim, você também. Isso aí. Boa, pastor, me deu o gancho aí. Josué capítulo 24. Vou ler com vocês os versos 14 e 15. Vou ler na Nova Almeida atualizada, tá? Aí você lê na sua versão. Josué 24, 14 e 15, diz assim: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, sirvam ao Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. A chave está aqui agora. Eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos Senhor, aleluia. Repita para mim, diga assim, eu. Não, paixão, diga assim, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Pai, obrigado, muito obrigado. Obrigado pela vida da Zanza, na minha vida. Bem-aventurado o dia que eu encontrei com ela, Deus. Obrigado pela vida do Leonardo, pela vida do Daniel. Obrigado, Senhor, nós estamos construindo uma história juntos. Obrigado, Senhor, por cada família aqui representada. Deus, em nome de Jesus, é uma história. É o favor de Deus instalado no nosso lar. Nós temos um lar. Deus, muito obrigado. De tudo que nós queremos realizar, o que nós mais queremos é sermos felizes vivendo em família. Nos abençoe nessa manhã, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero conversar com você sobre vida abundante, a partir desse tema, família, e deixar três conselhos. Porque o plano de Deus para o ser humano sempre foram planos para que nós fôssemos felizes. Deus não quer o nosso mal, muito ao contrário. E principalmente de que nós sejamos felizes vivendo em família. Se há um plano, um projeto que você não deve desistir, é esse projeto de ser feliz vivendo em família. Talvez, quem sabe, tomara que não, você já tenha tido uma frustração nessa área. Aconteceu
aconteceu, mas não quer dizer que você nunca mais será feliz vivendo em família. Profetizo, em nome de Jesus, felicidade para você, que você encontre a pessoa que de verdade vai te amar, vai te respeitar, vai te honrar, vai cuidar de você, que você realize esse sonho de ser feliz vivendo em família, aleluia. Porque é plano de Deus para todos nós, para as nossas famílias, desde o Éden, passando por Noé, ver a história de Deus criando a família, guardando a família, achando famílias fiéis, preservando essas famílias. Olha a história de Abrão, quando Deus diz que ele precisa sair da sua terra, daquele lugar conhecido por ele, dominado por ele, deixar a sua parentela e sair dali com a sua família. A promessa de Deus para Abrão foi: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso chega para mim, chegou a você também. Eu quero nessa manhã trazer a decisão, a escolha de uma família que alcançou esse tempo de vida abundante. Então, o povo abençoado da Igreja Metodista aqui na freguesia, eu e minha casa, foi a declaração de Josué a respeito da sua família. E eu creio que todos nós, sem exceção, nós queremos fazer parte dessa declaração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque somente é possível, vou afirmar, sem medo de errar, porque somente é possível ter vida abundante, vida plena, vida satisfeita, um nível de vida que se realiza, um nível de vida que deixa legado. Eu falei aqui um pouco sobre esse desejo do nosso coração, de deixarmos herança, se possível, mas deixarmos principalmente legado para o Léo e para o Daniel. Herança está fora, legado está dentro. Deixar coisas nele, marcas neles. Nós queremos, estamos trabalhando para construir essa plataforma para os nossos filhos. Insisto, para que eles não precisem começar de onde nós começamos. E vida abundante, ou melhor, não há como ter vida abundante se não tivermos vida abundante, primeiro dentro da nossa casa, junto das nossas famílias. Um nível de vida que deixa legado. Caso nossas famílias estejam bem, caso sejamos felizes vivendo em família, a família feliz, a família no nível de vida abundante, é aquela que segue e serve ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quer esse nível de vida feliz e abundante? Sirva ao Senhor, siga ao Senhor e sirva ao Senhor no caminho. Todos nós queremos que a vida abundante chegue às nossas casas, chegue às nossas famílias. E nessa manhã eu gostaria de deixar princípios, na verdade conselhos, que vão nos ajudar, eu creio nisso, a alcançar esse nível de vida abundante. Primeiro conselho, se você anota, anote. Pode te ajudar ainda hoje, amanhã, daqui uma semana, daqui anos, se você reencontrar. Primeiro conselho que eu gostaria de deixar nessa manhã é que nós devemos, em nossos lares, nossas casas, em nossas famílias, estabelecer princípios. Estabelecer princípios. Repita após mim, diga assim: entendi. Em primeiro lugar, estabelecer princípios. Primeiro conselho para mim e para vocês vamos estabelecer princípios sólidos para as nossas casas. Josué, ele é o grande líder na conquista da terra prometida, a terra de Canaã.
Josué, ele precisou lutar com os habitantes que haviam naquela terra. Na terra prometida, Josué, preste atenção, não somente precisou lutar batalhas contra os habitantes que estavam em Canaã, mas também, isso é importante, Josué, ele precisou lutar contra a cultura que estava instalada naquela terra. Tinha gente lá? Existiam exércitos? Existiam, mas existia uma cultura que desagradava a Deus instalada naquela terra. Isso é muito importante. Não era somente enfrentar exércitos, enfrentar também a cultura que estava instalada ali. Tinham que sair aqueles povos, mas tinha que sair também aquela cultura, porque se tirar o povo e permanecer a cultura e deixar a cultura daqueles povos entrar no povo de Deus, aí é dano, aí é risco, é dano, é muito perigoso para nós. A cultura instalada em Canaã era uma cultura idólatra, uma cultura imoral, e para proteger a sua família daquela cultura de Canaã, Josué precisou estabelecer princípios. Como é que eu vou vencer isso aqui? Estabelecendo princípios. Por isso Josué disse para todo mundo, para todo o povo, ainda que esse povo adore a outros deuses, eu e a minha casa somente adoraremos ao Senhor. Ao Senhor. Nós não vamos quebrar esse princípio. Eles podem adorar muitos deuses. Eu e minha casa, não. Olha para alguém e fala assim, eu e a minha casa, não. Eu e a minha casa, não. Ainda que eles decidam servir a outros deuses, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você mantém a tua fidelidade, a honra ao Senhor. Ao vizinho não é problema dele. Vamos, preste atenção, olha os meus olhos, vamos dando exemplo. Eu vou falar sobre isso, mas deixa eu antecipar. Sua missão onde você mora também é dar exemplo. No modo de falar, calar, agir, reagir. No modo de se posicionar. O vizinho não pode ficar ouvindo a tampa da panela de pressão voando na nossa casa. Miserável! Cachorro! Aí nós não vamos estar dando exemplo nenhum. Nós, família, nós somos chamados também para dar exemplo. Sabe por quê? Os vizinhos que hoje não conhecem o Senhor, amanhã vão conhecer, e vão conhecer, prepara o amém, vão conhecer através de você. Em nome de Jesus, a tua conduta, o teu jeito de lidar com as coisas, num cumprimento, no falar, Deus te abençoe, sempre, Deus te abençoe, mas dia menos dia, prepara outro amém, mas dia menos dia, essas pessoas vão te procurar, porque você está dando exemplo, tem princípio dentro da sua casa, e Josué, ele estava estabelecendo um princípio, nós não vamos seguir a corrente do mundo. Josué não estava impondo, obrigando, Josué estava ensinando. Eram recomendações, era um conselho baseado na palavra de Deus, na vontade de Deus. Nós ensinamos, instruímos, aconselhamos, damos conselhos baseados na palavra e em tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Teve um tempo lá, como é o nome daquela avenida lá em Pilares, que vai de Tomás Coelho? João Ribeiro. Eu, a Zanza, eu e a minha casa empurrando o carro. Acabou a gasolina. Eu estava na fase, presta atenção, o negócio estava ruim para nós. Eu estava na fase de orar. Senhor, não acaba a gasolina, não acaba. O que aconteceu? E eu e a minha casa empurrando o carro. Mas nós falamos algo. Olha só, hoje a gente está empurrando, mas nós empurramos junto. Nós vamos vencer isso. Olha aí para alguém da tua família e fala assim, nós vamos vencer juntos. Vamos vencer juntos.
para lá na frente a gente poder contar testemunho. Tem coisas, presta atenção, homem de Deus, mulher de Deus, principalmente os pais, existem enrascadas, que elas são como uma avalanche, elas nos pegam no caminho. Não foi culpa nossa, mas existem problemas que é culpa nossa. Nós semeamos vento e colhemos uma tempestade. Tem coisas que nós paramos de prestar atenção, de sermos zelosos, criteriosos, e toda ação trará consigo os seus desdobramentos. Em alguma coisa vai dar. Então, você não precisa. Por que eu insisti e falei, estou construindo para os meus filhos, eles não precisam passar por aquilo, mas o principal é construir em princípios para eles. Ensiná-los, não vai por aqui, vai dar muito ruim, rapaz. Não vai por aqui. Aquela empurrada de eu e a minha casa empurrando, foi fruto de que eu, de boa vontade, quis fazer um negócio. Eu não tinha palavra de Deus. Não tinha palavra de Deus para fazer, e fui fazer o negócio. E deu muito ruim. Perdemos tudo. Sabe o que é tudo? Perdemos tudão. Mas nós nos ajuntamos. A Zanza olhou nos meus olhos e falou assim, Luiz, olha só, eu nunca mais vou deixar de me posicionar. Estava na cara, só você não estava vendo que isso ia dar errado. Teu coração é bom, tu queria trabalhar nisso, mas Deus te deu a palavra, não deu. Olha aí, perdemos tudo, cara. Olha para ela e fala assim, está rindo? E eu não quero. Qual é a minha missão hoje? Eu não quero que a sua família perca. Eu não quero que você passe por isso. Não quero. E cabe a mim aconselhar também. Cabe a mim aconselhar. Eu vou falar conselhos aqui, mas eu não poderia deixar de falar isso para você. E olha, preste atenção no que eu vou te dizer. Quando nós entramos em um problema, dependendo do nível de problema, não é fácil sair. Não sai do dia para a noite, não sai em uma semana, não sai em um mês. Nós levamos anos para recuperar tudo que a gente tinha. Eu fiquei com vergonha de olhar para o céu. Eu fiquei com vergonha. Um dia, eu olhei para o céu e pedi perdão a Deus. Falei, Deus, eu me meti nessa. O pior não é isso. Eu meti a Zanza, o Léo e o Daniel nessa história. Me ajuda. Sabe o que o Senhor falou para mim? Luiz, volte ao princípio. Volta ao princípio. Talvez essa seja a palavra. Está pela internet? Também? Talvez seja essa palavra para alguém aqui, ou por você que nos acompanha pela internet, ao vivo, ou vai encontrar essa pregação por uma gravação. Volte ao princípio. Volte ao primeiro amor. Volte para Jesus. Volte a servir. Volte a servir. Um momento difícil, um momento dramático, não é para você entregar os pontos e sair da presença de Deus. É quando você mais precisa de Deus. Ele nos restaurou. Prepara o amém e vai restaurar você também. Em nome de Jesus. Pega essa palavra, viva por ela. Inicie o seu ano novo hoje, 14 de setembro de 2025. Você não precisa esperar 31 de dezembro. Para começar um ano novo, você pode começar o seu ano novo hoje. Pelas melhores decisões, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Aleluia. Vai sair dessa. Garra com Deus. Vai servir o Senhor. Eu estava lá, o que Deus falou? Volta ao princípio, voltei lá para a escola dominical, lá em Pilares. Aí um dia, o professor Lucas, cunhado da pastora Vânia, que é pastora aqui na Gardênia, ele é professor na classe que eu estava. Aí ele falou assim, agora o irmão Luiz, ele vai orar para a gente terminar. Sabe o que foi aquilo para ele? Alguém ia orar para terminar. Sabe o que foi para mim? É Deus dizendo, tu está no jogo de novo, Luiz. Tu está de volta, cara. Essa oração vai te trazer de volta. Eu não lembro, eu costumo dizer que eu não lembro quem era a pessoa que estava do meu lado. Mas eu orava, ela foi surpreendida, todo mundo foi, eu fui também.
porque era eu de volta, era o início da minha restauração, era um marco para mim. Eu orava, eu sentia as carnes dela balançando assim, porque eu orei de todo o meu coração. Era a minha história, eram lembranças que eu precisava curar. Quem sabe, homem de Deus, mulher de Deus, você está aqui, o Espírito Santo, pelo caminho dele, chegou ao ponto com você, de lembranças que precisam ser curadas, páginas que precisam ser viradas, portas que precisam ser fechadas, para você avançar nessa vida. Não deu certo lá atrás, não quer dizer que não vai dar certo lá na frente. Prepara o amém, porque o Deus que fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Em nome de Jesus, você pode dar ao Senhor a melhor salva de palmas. Ele fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Ele pode fazer, Ele pode fazer. Aproveite esses 4 últimos meses do ano de 2025, que seja o seu tempo de restauração. Prepara o amém. Vem restituição por aí, em nome de Jesus. E tudo vai começar na sua casa, em nome de Jesus. Josué, ele estava ensinando, recomendando, aconselhando. A escolha seria de cada família. Mas Josué deixou bem claro qual seria o princípio que ele e a família dele iriam seguir. Eu e a minha casa, eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Nós vamos viver na fidelidade a Deus. Nós vamos viver de acordo com a palavra de Deus. Essa é a nossa escolha. E freguesia, se nós queremos uma vida abundante, uma vida plena, uma vida satisfeita, uma vida abundante, precisa começar nas nossas casas. E para ter essa vida abundante em nossas casas, estabeleça os princípios. Estabeleça os princípios, escreva. Fale para os seus filhos, esses são os princípios da nossa família. Princípios pautados na palavra de Deus, na vontade de Deus. Falem para os seus filhos, casais, fala um para o outro. Essa é a nossa garantia. Nós temos esses princípios e não somente temos, nós vivemos por eles. Nós pautamos as nossas vidas nos princípios. Porque hoje em dia, nós vivemos lutas muito parecidas com as lutas do tempo de Josué. Vivemos um tempo de inversão de valores. O que está errado, chamam de certo. O que é certo, chamam de errado. Muitas famílias se agradam fazendo o que desagrada ao Senhor. Você conhece? Famílias que se agradam fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. Por isso nós precisamos ser intencionais. Olha para alguém da tua família e fala assim, vamos ser intencionais nos princípios. Estabelecer princípios em nossas casas. Preste atenção, porque se não estabelecermos princípios, não vamos ter como guardar, proteger as nossas famílias. Primeiro, para guardar, proteger sua casa, sua família, estabeleça princípios. Estabeleça princípios de uma forma especial a essa cultura que está instalada e cada vez se instalando mais aí fora, uma cultura do mundo. Josué, ele foi intencional, ele sabia que os dias eram difíceis, mas ele não cedeu. Está difícil ser crente hoje em dia, mas não ceda. Dá um tapa no braço de alguém e fala assim, não ceda. Isso. Essa é a hora que quem está de mal se revela, né? É um tapinha assim. Não ceda, Vê lá, hein? Está sendo revelado quem está de mal com alguém. Então, não ceda. Josué, ele pensou, todo o povo recebeu a promessa. Eles entraram em Canaã. Deus deu Canaã a eles, a terra prometida. Mas tudo para mim, o que é mais importante para mim, começa dentro da minha casa. A terra é de todo mundo. Mas eu vou cuidar do que é mais importante para mim, minha casa e a minha família. Eu não gerei filhos para que eles se percam. Então,
Eu vou ser intencional, eu vou estabelecer princípios baseados na palavra de Deus, eu vou ensinar os meus filhos. Essas foram as decisões de Josué. Hoje em dia, nós precisamos, permita-me dizer assim, papai, mamãe, famílias aqui, estabelecer princípios claros dentro da nossa casa, claros. Muitas vezes, esses princípios, eles estarão contrariando o que passa na televisão. Nossos princípios podem ser contrários àquilo que o mundo diz, mas nós não nos movemos pela opinião da televisão, do que falam lá, ou pela corrente direcionada por esse mundo. Nós andamos pelos princípios da palavra de Deus, aleluia. Guarda o que eu vou te falar, se você puder escrever, anotar, anote. Se você quer vida abundante, você precisa guardar a sua família. Como? Instruindo a sua família. E se não formos intencionais para estabelecer princípios, rapidamente a cultura do mundo será a cultura do nosso lar. Temos que ser intencionais para proteger, guardar a nossa família, estabelecer princípios ali, porque senão, rapidamente, repita após mim, diga assim, rapidamente, a cultura do mundo será a cultura instalada dentro dos nossos lares. Nós precisamos estar atentos, papai e mamãe, atenção, porque a cultura do mundo é muito perigosa, a cultura do mundo é rápida. E se nós não tivermos bastante cuidado, bastante atenção, a cultura desse mundo que aí está, entra nas nossas casas, sorrateiramente, como o pastor Cleiton nos ensinou nessa manhã na escola dominical, sorrateiramente. Ah, não, isso não é nada, está entrando. E se a cultura do mundo entrar nas nossas casas, muito provavelmente vai destruir nossas famílias. Quantas famílias? Todo mundo casa, dizendo sim. Sim, ninguém casa para separar, mas quantos separam? E quantos permitiram a entrada sorrateira da cultura do mundo? Não tem nada a ver, é só um dia, ninguém está sabendo. Olha para alguém e fala assim, cuidado com esse não tem, ninguém está sabendo. Por quê? Falamos domingo, lá na igreja, os olhos do Senhor estão passando por toda a terra, olhando geral, bons e maus, olhando todo mundo. Eu posso enganar a Zanza, tese isso, tá? Pelo amor de Deus, tese. Mas eu não engano a Deus. Enganei a Zanza, ela nem ficou sabendo. Não enganei a Deus, marcou, Deus ticou. Olha para alguém e fala assim, Deus está ticando tudo. Então vigia aí. Se nós queremos uma vida abundante, nós temos que proteger a nossa família dessa cultura que é poderosa e rápida, para que a gente não perca a nossa família. Venha comigo para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 2. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 2. Diz assim: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Então, tem que deixar os princípios do rei e do reino entrarem aí na mente, nos pensamentos, conduzir nossas vidas. Nós cristãos temos uma cultura diferente, nossa família é diferente mesmo, nós temos valores diferentes dos valores do mundo. Se o mundo e vive mesmo, se o mundo vive em imoralidade, eu e a minha casa buscamos a santidade. Repita após mim, diga assim, eu e a minha casa buscamos santidade. Se o mundo vive brigando, eu e a minha casa viveremos em amor. Repita após mim, diga assim, eu e a minha casa viveremos em amor.
Se o mundo vive odiando, eu e a minha casa viveremos perdoando. Repita após mim, diga assim: eu e a minha casa viveremos perdoando. Se o mundo vive com medo do pior, vai piorar, hein? Vai piorar. Se o mundo vive com medo do pior, eu e a minha casa viveremos crendo que o melhor está por vir. Repita após mim e fala assim: eu creio. Dá uma chapuletada e alguém fala assim: eu creio. O melhor está por vir. Aleluia. A cultura das nossas casas, das nossas famílias, é a cultura definida pelos princípios de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está definido, está escrito, é nosso principal princípio. Primeiro conselho, estabelecer princípios. Segundo conselho, se nós queremos uma vida abundante em família, agora, de forma especial, um conselho aos pais. Permitam-me, por favor. Nós pais, segundo conselho, nós pais precisamos corrigir os nossos filhos. Nós pais precisamos corrigir os nossos filhos. Quer vida abundante? Principalmente, preste atenção, a vida abundante, ela se perpetua. Preste atenção, talvez você não tenha pensado nisso. Vida abundante, vida familiar abundante se perpetua. Começa no nosso lar, vai para o lar dos nossos filhos. Por isso é nossa missão. Missão dos pais não pode terceirizar. Essa missão é nossa, não é da creche, não é da escola e não é da igreja. Nós pais, temos que corrigir os nossos filhos. Porque famílias, todas as famílias passam por turbulências. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Todas as famílias passam por turbulências. E comparando com um voo de avião, quando tem alguém da aviação aqui, se eu falar muita besteira, tu fica assim: ai Jesus, pastor Zé Luiz viajou. Mas aí tu não faz, tu fala amém, amém. Depois tu me corrige. Comparando com o voo do avião, quando acontecem as turbulências, muitas vezes os pilotos que são os responsáveis pelaquele voo, eles precisam comandar medidas de segurança. Medidas de segurança. Os passageiros precisam colocar o assento na posição vertical, recolocar os cintos de segurança e, em muitos casos, os pilotos precisam corrigir a rota. Quem tem que corrigir a rota não é o passageiro, são os pilotos, que são os responsáveis pelo voo. Eles têm que buscar soluções para sair daquela turbulência, vencer aquela turbulência. E turbulências atingem todas as famílias. Nós temos que ter os princípios primeiro, para saber quando a turbulência chegar, o que fazer. Se não tiver princípios, a turbulência vai chegar e pode ser que ela seja destruidora. Para que nossos filhos tenham um futuro feliz. Porque vida abundante familiar se perpetua. Nós lemos o Salmo 128, que diz: nós queremos ver os filhos dos nossos filhos, é nossa oração. Mas queremos ver os filhos dos nossos filhos bem. Que nossos netos digam assim: meu vovô é legal. Não é porque ele me dá isso ou aquilo, dá também. Eu estou querendo ser vovô. Meus netinhos vão ficar dando estrela lá perto de casa. Eu falo: é isso aí. Aí no final ele: glória a Deus. Eu falo: valeu aí. O princípio passou para o filho, passou para os netos. Para que nossos filhos tenham um futuro feliz, para que eles tenham uma vida abundante e formem famílias abençoadas, que é interesse dos pais. Nós precisamos instruí-los, orientá-los, nós precisamos corrigi-los. Quando? Hoje. Temos que corrigir nossos filhos agora, hoje, para evitar turbulências no futuro, que podem derrubar o voo deles.
Se não corrigirmos nossos filhos hoje, o futuro irá corrigi-los. É melhor ele ouvir não de você, papai. É melhor ouvir não de você, mamãe. Porque se nós dissermos sim para tudo, alguém lá fora vai dizer não. Aí eles vão falar assim, como é que é? O que é isso? Não? Não? Não conheço isso. Venha comigo, por favor, para o livro de Provérbios, capítulo 3, verso 12. Guarda esses versos. Pensa de novo em casa. Provérbios 3, 12. Diz assim. Provérbios 3, 12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Olha a conexão, a comparação. Nós pais corrigimos nossos filhos porque os amamos. Por que temos que corrigir? Porque os amamos, filho. Essa situação aqui, eu estou falando isso, é porque eu te amo, cara. Acredite. Acredite. Filhos ensinados com base nos princípios da palavra de Deus, filhos que são corrigidos pelos seus pais, possuem muito mais chance de se tornarem pessoas extremamente abençoadas. Porque veio de casa. Vamos corrigir hoje, para que o mundo não tenha que corrigir. Vamos corrigir nossos filhos hoje, para que eles tenham muito mais chance de viver vida abençoada. Venha comigo um verso antes agora, Provérbios 3, 11. Provérbios 3, verso 11. Diz assim: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. A Bíblia fala com os pais, mas também fala com os filhos sobre esse assunto, família, vida abundante em família. Deus fala aos pais, mas fala aos filhos. A Bíblia orienta os filhos para não desprezarem a disciplina dos pais, porque quando os pais disciplinam, não fazem para limitar os seus filhos, mas para proteger os seus filhos. Estou querendo te limitar não, cara. Estou querendo te proteger. Já andei esse caminho aí, já estrelei esse filme, cara. Pais corrigem, porque amam seus filhos. Muitas vezes, preste atenção no que eu vou te dizer. Muitas vezes, para chegar ao destino é necessário corrigir a rota. E tudo que os pais desejam é que os filhos atinjam seus sonhos. Então a correção tem que ser agora. A fonte, correção será a fonte de bênção para a vida dos nossos filhos. O caminho é estabelecer os princípios para os nossos filhos, adverti-los. Preste atenção. E se eles quebrarem os princípios, se eles romperem a advertência, então a nossa missão é corrigi-los. Quebraram o princípio, romperam a advertência que nós fizemos, a nossa missão é corrigi-los. Guarde o que eu vou te falar, pense por favor sobre o que eu vou te falar. Se você puder, anote um princípio. Nós não devemos corrigir nossos filhos se não os advertirmos primeiro. Primeiro a advertência, depois a correção. Eu não falei que não pode chutar isso aqui, ele sai chutando. Aí eu vou, corrijo. Aí por que você está me corrigindo? Porque isso aqui está errado, mas você não me falou, você não me ensinou. Primeiro a advertência, não pode chutar isso aqui. Não, cuidado com isso aqui. Isso aqui não, aqui você não põe a mão, aqui você não chega. Nossos filhos nunca entraram no nosso quarto varado assim, nunca. Mas nós falamos assim, não entra no quarto do papai e da mamãe, direto assim, bate. Pai, mãe, pera aí, segura aí. Não pode, tem coisas que não pode. Então, o princípio é, não corrija sem antes advertir. Mas se nós advertirmos os nossos filhos, e se eles romperem a advertência, nós também não devemos deixar de corrigir. Não corrija sem advertir, mas se você advertiu e eles romperam, nós também não podemos deixar de corrigir nossos filhos. A correção é com amor, papai e mamãe.
E uma coisa muito importante, que marca a nossa relação com os nossos filhos, preste atenção, é que se eles se arrependerem, se eles pedirem perdão, nós pais sempre vamos restaurar a relação. Nosso filho, pô, errei. Perdão, pai. Nós pais sempre restauramos a relação, porque é isso que o nosso Pai Celestial nos ensinou a fazer. Não, estou com raiva de você. Não, pediu perdão, pai. Já se arrependeu. Então, vem cá, cara. Passa esse limite mais não, tá bom? Te amo, cara. É para tua proteção. Vem cá, vamos fazer um sanduba, vamos comer junto ali. Vamos junto, acabou. Estabelecer princípios, corrigir e o terceiro. Estabelecer princípios. Primeiro conselho. Corrigir nossos filhos. É o segundo. Terceiro, nós precisamos, fala aos pais também, de uma forma especial, em nossas casas, liderar pelo exemplo. Liderar pelo exemplo. Para que uma família viva vida abundante, é indispensável haver exemplo dentro das nossas casas. Josué 24, verso 15, que eu li, ele diz: mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa, eu e a minha família, nós vamos servir ao Senhor. Josué poderia escolher dizer assim, ó. O que ele falou? Eu e a minha casa. Mas ele poderia escolher dizer assim, ó: minha casa e eu serviremos ao Senhor. Gramaticalmente poderia ficar mais apropriado dizer minha casa e eu. Mas a Bíblia não errou. A Bíblia, ela está destacando a intenção de Josué de dar exemplo. Ele queria ser o primeiro, ele queria ser o modelo, o exemplo para a sua família. Por isso ele diz: eu e a minha casa. Eu vou dar exemplo aqui. Eu vou estabelecer um padrão aqui. Meus filhos vão ver isso. Meus filhos nunca viram eu agredi a Zanza. Chamar ela de nunca. Porque, papai, mamãe, tudo que nós falamos, se nossos filhos ouvirem, está marcando eles. Eles têm que me ver dando um beijinho nela, fazendo carinho no cabelinho dela. Ô, meu amor. É isso que eles têm que ver. São as memórias. Porque eu não quero que o Léo trate mal a Alessandra. Eu não quero que o Daniel trate mal a Valentina. E os meus exemplos, como pai, como homem, nesse sentido, eu quero que impregnem a vida deles, para eles serem zelosos com elas, trabalhadores, busque a honra. Tiver que acordar cedo e dormir tarde, que eles caiam para dentro, para serem zelosos com as suas famílias. Por isso Josué falou: eu e a minha casa. Josué está dizendo, quando se trata de servir a Deus, quando se trata de valorizar a Deus, quando se trata de amar a Deus, eu quero dar o exemplo primeiro. Eu quero ser o primeiro dessa fila. Guarda o que eu vou te falar. Se você puder anotar, anote. De nada vai adiantar. De nada vai adiantar estabelecer princípios e corrigir se nós dermos mau exemplo. Aí nossos filhos: pô, tu está me corrigindo, mas tu falou que eu xinguei palavrão, mas tu xinga. Tu tem a boca mais suja do que eu. Ele está me batendo aqui, está me corrigindo, me deu, sei lá, falou, ó, cortei isso, cortei aquilo, mas ele faz isso. Então, que eu gostaria de pensar, eu fui o primeiro a pensar nisso, agora está todo mundo pensando. De nada vai adiantar nós estabelecermos os princípios, aplicarmos a correção, se nós dermos mau exemplo. Porque nossas famílias, se você puder anotar isso, anote, não seguem palavras. Nossas famílias seguem exemplos. Seus filhos, quer que eles te sigam? Não por palavras, mas a palavra tem que bater com o exemplo, com as nossas ações.
Por isso Josué se colocou em primeiro lugar e ele disse: eu vou dar exemplo e toda a minha casa irá me seguir. Eu vou dar exemplo de serviço ao Senhor. Famílias tornam-se abundantes quando decidem ser exemplo de serviço ao Senhor. Foi isso que eu te falei no início. Nossas famílias devem ir à frente. Olha para alguém da tua casa e fala assim: nós vamos na frente, nós vamos dar exemplo. Nossas famílias devem decidir ser exemplo. A vida abundante da sua família vai contagiar muitas outras famílias. Em nome do Senhor Jesus. Último texto. Venha comigo para o livro de Deuteronômio, capítulo 6, Deuteronômio 6. Vou ler com vocês os versos 6 e 7. Isso aqui inventei aqui agora, gostei. Deuteronômio, vou ler com vocês o capítulo 6, do verso 6 ao verso 7. Deuteronômio 6, 6 e 7. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará, você vai repetir, cara, aos seus filhos. E delas, das palavras do Senhor, da lei do Senhor, falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Deus está dando os mandamentos a Moisés, mas fica claro que Deus está indicando esses mandamentos, esses princípios, esses valores não são só para você, são para você e para a sua família, para a sua casa. E para que você consiga transmitir à sua família, aos seus filhos, você terá que repetir muitas vezes. Papai e mamãe, nossa missão, repetir muitas vezes. Então, famílias queridas da Igreja Metodista, aqui na freguesia, não pensem que ler a Bíblia uma vez ou outra já será suficiente para passar princípios. Não funciona assim. Qual o conselho, então? O quarto. Para que uma família tenha vida abundante, o princípio é: a palavra de Deus precisa estar no centro das nossas vidas. Palavra de Deus no centro das nossas casas. Palavra de Deus no centro das nossas famílias. A palavra de Deus precisa ser o alicerce das nossas casas. Palavra de Deus. Todos os dias, palavra de Deus. Quantos dias? Todos os dias. Ler, conversar sobre a palavra, repetir o que nós lemos. 5 boas atitudes, só vou citar e vamos orar. Em relação à palavra de Deus nas nossas casas, o que vai nos ensinar a palavra de Deus? Primeiro, só vou citar. Primeiro, que a palavra de Deus vai trazer de bênção. Nós vamos aprender a amar a Deus de todo o nosso coração. Vamos amar a Deus, tendo a palavra. Segunda coisa, que nós vamos aprender com a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai nos ensinar, primeiro, amar a Deus. Segundo, buscar a Deus. Temos que amar, mas temos que buscar. Deus tem que estar dentro da nossa casa, irmãos. Espírito Santo tem que ter um lugar de privilégio dentro da nossa casa. A palavra de Deus vai nos levar à intimidade do Senhor. Nós vamos começar a ter revelações de Deus. O Espírito Santo vai falar: cuidado com isso, não vai por aí, ou vai por aqui, vai dar certo. Amar a Deus, buscar a Deus. Terceiro, a palavra de Deus vai nos ensinar e a toda a nossa família, a obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Amar a Deus, buscar a Deus, obedecer a Deus. Quarta, penúltimo, a palavra de Deus vai nos ensinar o valor de congregar. Congregar. Tem culto pela internet, mas é totalmente diferente.
é bênção. Não dá para vir, internet. Mas a atmosfera é outra. Na casa. Uma coisa é você estar num jogo. Já assistiu o jogo do teu Palmeiras no estádio? Já assistiu na televisão? É igual? Não é, rapaz. Tem coisas que você só vê no estádio. Então a palavra de Deus, nas nossas casas, vai nos alertar, nos ensinar sobre o valor de congregar. Por último, a quinta coisa que a palavra de Deus vai nos ensinar, é o quarto conselho, tem a palavra de Deus. O quinto conselho, ou melhor, quinto ensinamento sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai nos mostrar a necessidade de descobrirmos o nosso propósito nessa vida. Não morra cheio de propósitos para serem cumpridos. Morra vazio. Morra vazio. Entreguei tudo. É como Jesus falou ao Pai, né? Tetelestai, está consumado. Me permita. Tudo que eu tinha que fazer, Pai, eu fiz, consumei. Morra, não é agora não. Olha para alguém e fala assim, não vai morrer agora não, fica tranquilo. Aí você que recebeu fala, ufa, estava preocupado. Mas morra vazio. Compõe as músicas. Chegue no local onde Deus falou que você tem potencial para chegar. Escreva os livros. Faça tudo que Deus colocou no teu coração. Voltando, na minha realização. Eu tenho uma foto do Daniel, pequenininho, quando a gente servia lá na Amazônia. 2003, 2004, lá no final do mundo, na fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru, na cidade de Tabatinga. O Daniel com a minha gandola. Eu fui profissional do Exército por 30 anos. Ele com a minha gandola. A gandola era maior do que ele. E olha que eu sou pequenininho, o Daniel era bem pequenininho. Hoje ele está lá, na AMAN. Em pouco tempo eu vou prestar continência para ele. Um dia o Léo falou, eu quero ser médico. Eu falei, rapaz, tem certeza? 5 vestibulares. E o Léo chateado. Meus colegas já terminaram o ensino médio e eu não terminei. Ou melhor, meus colegas já estão terminando a faculdade e eu estou com o ensino médio. Eu falei, Léo, mas é o teu sonho, cara. Bondade de Deus. Como eu falei no início, ele vai se formar. Ele vai se formar. Nos enchendo de alegria. Nos enchendo de alegria. Os princípios, a correção, o exemplo e o valor da palavra. Eles dormiam lá na Amazônia. Cada um lia um pedacinho do Salmo 91. Todos os dias. Sabe o que o Léo quer? Ele, pai, eu quero ter um dia contigo, antes de eu casar. Eu quero ficar um dia do teu lado, pai. Aquilo me encheu de alegria. Daniel, um dia, Daniel é mais brincalhão, né? Ele, vestido lá na academia, ele, aí, meu velhote. Eu falei, velhote? Aí ele, cara, pai, eu te amo, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, até os dias ruins, famílias, vão colaborar para você contar um testemunho lá na frente. Estabeleça os princípios. Corrija os filhos. Não é matar, não é dar uma paulada, não é isso que eu falei. Vê aí, está gravado, não falei isso. Pediu perdão, se arrependeu, acabou. Vão comer um sanduba junto, vão jogar bola. Vão brincar juntos, sei lá. Eu estou falando de jogar bola, essas coisas, porque eu só tive menino. Eu não tive menina. Não sei ser pai de menina. Ia ter que me adaptar. A Zanza falou, você ia ser terrível, Luiz. Você ia ficar segurando a menina, ela não ia poder dar um passo. Com os meninos eu sou assim, eu falo, tá por onde? Até hoje. Eu falei, para terminar, senão eu vou me alongar, eu queria orar. Eu falei, Léo, sabe qual é a primeira coisa que nós vamos fazer com você quando você casar, semana que vem? Ele, quê? Vamos tirar você do grupo da família. Ele, não, pai. Não quero. Eu falei, você é outra família agora, Léo. Não, a Zanza foi pior, falou assim, Léo, chama a gente lá embaixo, quando você chegar,
porque a gente vai trocar a fechadura. Ele, não! Eu quero a chave. Sabe por quê? São as marcas. Nós vivemos muita coisa juntos, garradinhos, nós 4. Então, meu irmão, minha irmã, não queira ficar bem na fita comigo, me permita. Nem com o pastor Cleiton, nem com a Natane. Primeiro, fica bem na fita com a sua família. Cuida da sua família. Viva momentos incríveis. Pastor Zé Luiz, estou duro igual um coco. Casais, duro igual um coco. Aí fica até romântico, no sorvete, um sorvete só. Aí os dois assim, ó. Eita glória! Eita glória! Posso orar, pastor? Quero orar pela sua família. Eu não vim falar da minha. Quero te convidar a se colocar em pé. Eu vim falar da nossa. Da nossa. Se a gente hoje, a Zanzi e eu, se a gente consegue dizer alguma coisa, né? Enfim, é porque nós vencemos coisas incríveis juntos. Empurramos o carro junto. Hoje a gente, graças a Deus, não está empurrando, não. Tomara que você nunca empurre. Eu empurrei por uma inconsequência minha. Mas ela me ensinou, ela falou, nunca mais, Luiz. Eu sempre vou falar. Ela não quer me limitar, me embarrear. Ela quer o nosso bem. Ela não quer que eu me machuque. Não parece. Eu sei que não parece. Mas eu tenho 56 anos. 57, né, Zanza? Fala assim, nem parece. Eu sou precoce no cabelo branco. Mas eu não tenho tempo a perder. Eu não posso perder a Zanza. Ela aguentou comigo, agarrou comigo. Ela me aconselhou. Ela ouviu o meu choro. Agora é ela que vai sorrir comigo. É ela que eu quero que sorria. É ela. Então, agarra aí com a tua família. Cuida da sua esposa, cuida do seu esposo. Abençoe seus filhos, ensine seus filhos. Quando precisar corrigir, corrija. Vai ser bênção para vocês, principalmente no futuro. Em nome de Jesus. Se você está com a tua família aí, agarra com a tua família. Se você não está com a tua família, agarra com alguém, família da fé. Vamos orar. Posso orar, pastor? Deus, nós te louvamos. Te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por nossas casas, nossas famílias. Nós queremos esse nível de vida, a vida abundante, a vida plena, a vida satisfeita. Se o Senhor estiver conosco, nossa vida está plena e abundante. Por favor, Senhor, encontre o lugar perfeito, o lugar de primazia nas nossas casas, nos nossos lares. Ensina-nos, Senhor, a sermos melhores, Senhor, mais cuidadosos, mais zelosos, atenciosos. Ensina-nos, Senhor. Muito obrigado por nossas famílias e fazemos uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, nós sabemos o que é melhor para nós. O melhor para nós são os princípios teus, da tua palavra, Deus. Ensina-nos a corrigir, cuidar, amar os nossos filhos, Deus. Que nós sejamos exemplos, que famílias aqui sejam exemplares. Que Deus levante vocês como famílias exemplares, em nome de Jesus. E a palavra no centro, a palavra guiando, a palavra alicerçando. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. E, Senhor, no teu nome, abençoo a família Igreja Metodista aqui na freguesia. Abençoamos, Senhor, esta família pastoral. Abençoamos todas as famílias da tua casa, no teu nome. Senhor, que eles não tenham falta de nada, que a tua provisão, Senhor, seja um sinal tremendo nessa casa, Senhor, em nome de Jesus. O avanço, o êxito de uma igreja é o avanço e o êxito das famílias desta igreja, e nós te abençoamos, freguesia, com toda sorte de bênçãos. Que o Senhor te dê infinitamente mais
do que tudo que você pede ou pensa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a boa mão do Senhor esteja continuamente sobre suas vidas. Que o Senhor guarde cada saída, cada retorno. Que Deus abençoe seus filhos, suas filhas, seus futuros filhos, suas futuras filhas. Que Deus abençoe seu casamento, abençoe seus netos, seus bisnetos. Que vocês e a casa de vocês sirvam ao Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.